Fala, galera! Bora para mais uma aula. Agora falar sobre a vascularização arterial do encéfalo, né? Vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Como que o encéfalo vai ser vascularizado? Em primeiro lugar, quais são as veias que vão, né, irrigar o encéfalo? O encéfalo, ele é irrigado pela veia carótida interna. Então aqui eu tenho o tronco braquiocefálico, vai mandar a carótida comum e a subclávia. Da carótida comum vai se dividir em carótida externa, que vai irrigar aqui a minha face, e a carótida interna, ela segue para o encéfalo sem mandar nenhum ramo. Então, a carótida interna, na região cervical, ela não emite ramos. Ela vai entrar aqui na parte petrosa, né, do osso temporal, né, vai passar pelo seio cavernoso, né? A gente viu na aula passada que a artéria carótida interna atravessa o seio cavernoso, vai chegar aqui no tecido cerebral e vai emitir os seus ramos. E também eu vou ter essa irrigação anterior, que ela é derivada da carótida interna, que vai irrigar a parte anterior do encéfalo. E eu tenho uma irrigação, que é uma irrigação posterior, que é por essas artérias que passam entre as vértebras cervicais, que é chamada de artéria vertebral, né? Que a artéria vertebral vai originar a artéria basilar e formar o sistema, como a gente vai ver, que é o sistema vertebrobasilar. Então, na circulação arterial, eu vou ter uma circulação anterior, que são os ramos da carótida interna, e eu vou ter uma circulação posterior, que são os ramos da artéria vertebral, né? E essas artérias, elas não emitem ramos na região cervical, elas só vão emitir os seus ramos lá na região encefálica. Beleza, vamos lá. Carótida interna. A carótida interna, como eu falei, aqui na região cervical, ela não emite ramos, ela vai começar a emitir ramos aqui na região encefálica. Quais são os ramos da carótida interna? Eu vou ter a artéria oftálmica, a artéria comunicante posterior, né? Oftálmica, artéria comunicante posterior, artéria corióide anterior e a artéria carótida interna, no final das contas, ela vai se dividir em cerebral anterior e cerebral média, né? Então aqui a cerebral média, né? A artéria cerebral média, ela vai emitir ramos chamados de artérias lentículo-estriadas e que vão para a parte superolateral, como a gente vai ver, e a artéria cerebral anterior, ela vai para a parte medial do cérebro, né? Que é quando eu corto o cérebro ao meio e aí ela vai irrigar a parte medial. Então a artéria cerebral anterior, ela vai irrigar o corpo caloso, vai irrigar o tálamo, vai irrigar aquele giro do cíngulo, vai irrigar o giro paracentral. E a artéria cerebral média, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, né? Então, as partes da carótida interna. A carótida interna tem uma porção cervical, em que eu não tenho emissão de ramos. Tem uma porção petrosa, que é quando ela vai passar ali próxima à região do ouvido. Então, ela entra aqui na porção petrosa, né? Aqui ela passa por trás do ouvido, né? Na porção petrosa. E aí, na porção petrosa, ela manda as artérias timpânicas, artérias do conduto pterigóide, que vão fazer parte lá do ouvido. Vai ter uma porção cavernosa em que eu tenho, né, artérias hipofisárias e tentoriais. Por quê? Lá no corpo cavernoso é onde eu vou ter a hipófise. Então eu vou ter aquela artéria hipofisária superior, hipofisária inferior. E aqui na parte cerebral é onde eu vou ter os ramos próprios da artéria. E aí eu vou ter, ó, a artéria oftálmica saindo aqui, que vai para o olho, né? Oftálmica. Eu vou ter a artéria comunicante posterior, artéria corióidea anterior. O que é uma artéria corióidea? O cérebro ele vai ser imerso em líquor, né? E esse líquor ele é produzido pelo plexo corióide. E esse plexo corióide é irrigado pela artéria corióide. E nesse caso da carótida interna, como ela irriga a parte anterior, ela vai produzir a artéria corióidea anterior. E também
no final da carótida interna, eu vou ter a divisão da cerebral anterior e cerebral média. Então, a carótida interna sobe, sobe, sobe. E quais são os ramos da carótida interna? Oftálmica, corióide anterior, comunicante posterior. E cerebral anterior, cerebral média. A artéria cerebral anterior, ela é um dos últimos ramos da carótida interna e ela vai irrigar a parte medial do encéfalo, como eu falei. E aí, aqui tem a artéria cerebral anterior, que ela vai mandar, né, a artéria frontopolar, orbitofrontal. Então, aqui na parte inferior, o primeiro ramo da cerebral anterior é a orbitofrontal. Então, orbitofrontal, né? Orbitofrontal. Ó, a órbita, ela tá aqui à frente do encéfalo. Então, orbitofrontal e frontopolar. Eu vou ter a artéria pericalosa, que ela tá fazendo o perímetro do corpo caloso, por isso, artéria pericalosa. Vou ter a artéria caloso-marginal, né? Aqui, ó, pericalosa e artéria caloso-marginal, né? Então, pericalosa, caloso-marginal, que é essa outra aqui, né? Então, artéria pericalosa, artéria caloso-marginal, né? E aqui a cerebral posterior, né? Então eu vejo a cerebral anterior aqui e a cerebral posterior. A cerebral posterior, ela vai ter a parieto occipital e a calcarina. Essa cerebral posterior, a gente vai ver que ela não é da carótida interna, ela é da artéria vertebral, né? Ela vai se originar da artéria vertebral. Então a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Mas aqui a irrigação da parte medial é principalmente pela cerebral anterior, né? A artéria pericalosa, caloso marginal, artéria pré-cuneal, né? E a orbitofrontal e frontopolar. Artéria cerebral média. Como eu falei, aqui eu tenho a irrigação da cerebral média e aqui da cerebral anterior, né? Ó, artéria pericalosa, artéria calosa ou marginal, na cerebral anterior, e aqui na cerebral média, eu vou ter as artérias pré-frontais, as artérias do sulco central, né? São as artérias da região superolateral. Então, aqui, ó, a artéria cerebral média, né? É essa cerebral média que vai irrigar a parte superolateral do encéfalo. E a cerebral anterior, a parte medial. Então, a artéria cerebral anterior, ela vai para dentro do cérebro. E a cerebral média vai para fora, né? Então, ela vem, ó, aqui para fora, né? Bem importante. Ela irriga a parte superolateral do encéfalo. E os ramos da artéria vertebral. A artéria vertebral, ela vem da parte posterior, né? E eu vou ter uma artéria vertebral direita, uma artéria vertebral esquerda, né? Vai mandar uma artéria espinhal, que vai para a espinha, né? Ou medula espinhal. E as artérias vertebrais, elas vão se fundir e vão formar a artéria basilar. O primeiro ramo da artéria vertebral, é a chamada artéria cerebelar posterior e inferior. Ou, em outro nome, ela é chamada de paica, que é o primeiro ramo da vertebral, que é a artéria cerebelar posterior e inferior. Mas por que paica? Porque está em inglês. Então é o contrário. É posterior inferior cerebral artery, né? Então posterior inferior cerebral artery. Então paica, né? Então aqui da artéria vertebral, o primeiro ramo é essa daqui, ó. Artéria cerebelar, cerebelo posterior inferior. Depois, já na artéria basilar, que é a fusão da vertebral, eu vou ter a saída da AICA, que é a anterior inferior cerebelar artéria. Então, é a artéria cerebelar anterior e inferior, né? Então, eu tenho a posterior e inferior e a artéria cerebelar anterior e inferior. Então, eu tenho a paica e a aica, né? Que são importantes para irrigar o cerebelo. Aqui, a artéria basilar, ela passa pela ponte. E essa daqui é a ponte e ela vai emitir as artérias pontinas, né? Então, as artérias pontinas.
E os dois últimos ramos são quais? Eu tenho aqui a artéria cerebelar superior. Então, aqui, ó, ela vem aqui para a parte superior do cerebelo. E eu tenho a artéria cerebral posterior, que vai irrigar a parte posterior do encéfalo, né? Então, eu tenho a cerebelar superior e a cerebral posterior. E aqui eu tenho o que a gente chama de polígono de Willis, né? Em que eu tenho a cerebral posterior e as outras artérias do polígono, que eu vou falar agora, né? Que são, né, artérias muito importantes que a gente tem que conhecer. Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui a carótida interna. Aqui, ó, a carótida interna. Artéria cerebral média, que está indo para a parte superolateral, cerebral média. Então, carótida interna, originando a artéria cerebral média. E aqui, ó, a cerebral anterior. Então, da carótida interna, sai a cerebral média e cerebral anterior. Carótida interna cerebral média, cerebral anterior. E entre as cerebrais anteriores, eu vou ter uma artéria comunicante anterior. A cerebral média, ela se conecta com a artéria cerebral posterior por uma artéria comunicante, que é a artéria comunicante posterior. Então, eu tenho as três artérias principais, que são a cerebral anterior, cerebral média e cerebral posterior, e as comunicantes. Eu tenho a comunicante anterior e a comunicante posterior. Então, o polígono de Willis, ele é composto, né, por esse polígono de artérias. E essas artérias, você pode pensar que ela faz uma conexão entre a circulação anterior e a circulação posterior. Mas, na realidade, essas comunicantes, elas formam uma anastomose falsa. Essas comunicantes, elas não conseguem fazer com que a drenagem anterior se junte com a posterior, porque são artérias muito finas e muito delgadas. Então, elas não conseguem permitir um fluxo caso haja uma oclusão vascular, né? Porque ela não é uma anastomose verdadeira. Então, se perguntar numa discursiva quais são as artérias do polígono de Willis, aí você vai falar que são as cerebrais anteriores, comunicante anterior, cerebral média, comunicante posterior e cerebrais posteriores, formando o polígono de Willis. E essa anastomose, ela não é uma anastomose verdadeira. E aqui, mostrando as artérias vértebro-basilar, né, para a gente ter uma repetição. Então, artérias vertebrais, apaica, artéria cerebelar posterior e inferior. Aqui, artéria basilar, aica, anterior e inferior. E artérias pontinas, artéria cerebelar superior, artéria cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral média, cerebrais anteriores, indo para a parte medial do cérebro. Então, as cerebrais anteriores, elas penetram a parte medial do cérebro e elas têm uma comunicante entre elas, que é uma comunicante falsa, que é a comunicante anterior. Ela não permite uma circulação, né, circulação colateral, a gente conversa. E existe também uma anomalia do polígono de Willis, que é a chamada padrão fetal do polígono de Willis. O que é esse padrão fetal? Geralmente, a artéria cerebral posterior, ela recebe sangue da artéria basilar. Mas no padrão fetal, ela vai receber sangue da comunicante posterior. Então, a carótida interna, ela acaba suprindo a vascularização anterior e média da artéria cerebral anterior e da artéria cerebral média, mas também da cerebral posterior, porque é a comunicante posterior que irriga a cerebral posterior. Então, normalmente, as comunicantes, elas são muito finas. Então, normalmente, uma pessoa normal, que tem o sistema, um polígono de Willis normal, né, elas não são capazes de formar uma anastomose verdadeira e servir de circulação colateral. Mas existe um padrão fetal de circulação, em que a cerebral posterior, ela não é irrigada pela basilar, ela é irrigada pela comunicante, né, pela artéria comunicante posterior. E aí, isso é muito grave. Por quê? Imagina que eu tenho um trombo da carótida interna.
Se eu tiver um trombo da carótida interna, eu vou perder a circulação da artéria cerebral anterior, da artéria cerebral média e também da posterior. Então, o trombo ele é mais extenso. Por quê? Porque eu tenho uma artéria, que é a carótida interna, irrigando todo o cérebro, né? E o sistema vértebro-basilar, ele fica diminuído, porque não é ele que irriga a cerebral posterior, né? Então, se perguntar o que é o padrão fetal, é quando a irrigação da cerebral posterior, ela é feita pela artéria comunicante posterior e não pela artéria basilar, né? E isso daí é realmente bem grave. E tentando mostrar um pouco dessas artérias aqui para vocês, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a minha artéria vertebral direita, que ela manda a paica, né? Artéria cerebelar posterior e inferior. E aqui, a basilar, artéria basilar, mandando a aica, artéria cerebelar inferior anterior. Aqui, a basilar, mandando as artérias pontinas, que são essas artérias pontinas, e os dois ramos aqui do sistema vértebro-basilar, né? Que são a cerebelar superior e a cerebral posterior, né? Aqui, a carótida interna. A carótida interna, ó, ela vai mandar um ramo que ela vem para a parte medial, que é a artéria cerebral anterior, que vem aqui, eu vou tirar essa veia, né? Ó, a carótida interna, cerebral anterior, que vai para a parte medial do encéfalo. E a cerebral média, ó, vai para a parte superolateral, né? Olha a artéria cerebral média, né? Vai para a parte superolateral. E aqui, entre a carótida interna, ela vai mandar a comunicante posterior, né? Que é essa daqui, ó, que é essa pequenininha aqui, né? Entre a cerebral média e a cerebral posterior. Então aqui está a cerebral média, aqui está a cerebral posterior e a artéria comunicante posterior. E assim, pessoal, a gente termina essa aula de circulação arterial, né? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, né? Teria o maior prazer de responder vocês. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!